Amém. Boa noite, igreja. A paz de Cristo para todos, amém? Estou sentindo uma responsabilidade muito grande aqui de estar diante da igreja, trazendo a palavra. Vou ser sincero para os irmãos, por mim eu não estaria aqui nesse púlpito, estaria onde vocês estão, né? Mas eu creio que cada um de nós tem um chamado, né? E a gente não tem como fugir a esse chamado, não é? E eu particularmente, depois que eu vim para essa igreja, eu pude entender isso, tenho sido encorajado pelo pastor Paulo a exercer os dons que Deus me deu, colocou em minhas mãos, e é uma responsabilidade, irmãos. Mas eu estou feliz aqui de estar diante da igreja, podendo trazer a palavra, ministrar a palavra. Meu desejo é que os irmãos sejam abençoados, sejam ricamente abençoados, que os irmãos estejam orando pela vida do pastor Paulo, amém? Que realmente estar à frente desse ministério não é fácil. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 15 ao 20. É um texto bastante conhecido da igreja. Todos acharam? Amém? Amém? Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O tema dessa mensagem, irmãos, é o fruto que precisamos apresentar a Deus. Amém? Se os irmãos prestaram bem atenção, essa passagem, né, o capítulo 7 de Mateus, ele faz parte, uma continuação do Sermão do Monte, né? Às vezes, quando a gente fala sobre o Sermão do Monte, vem à nossa lembrança as bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7 ou 8, se eu não me engano. Mas esse trecho é uma continuação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não engloba somente esse trecho de Mateus. É Mateus o capítulo 5 todo, Mateus capítulo 6, e ele se encerra aqui no final, no capítulo 7, versículo 29. E esses dizeres Jesus estava proferindo nesse momento que ele estava lá no Sermão do Monte. E ele não somente fala aqui, né, ele nos chama a atenção para nós nos acautelarmos, né, tomarmos cuidado, cautela em relação aos falsos profetas, né? Segundo as palavras de Jesus, o falso profeta é aquele que vem vestido de ovelha, mas na verdade é um lobo disfarçado, né? Mas ele dá continuidade também aqui e aborda um assunto muito importante em relação aos frutos, né? E ele faz uma colocação interessante, né? Toda árvore boa produz frutos bons, né? Pelos seus frutos os conhecereis, versículo 16. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que ele quer dizer é o seguinte, irmãos: a macieira só produz maçã, né? A oliveira produz a oliva, né? E a figueira produz o figo. Ou seja, dependendo do tipo de caráter de vida cristã que você tem, ou você vai gerar um bom fruto, né, como consequência do teu relacionamento com Deus, da tua vida com Deus, né, ou se você não tiver nenhum relacionamento com Deus, nenhuma comunhão com Deus, com certeza o seu fruto não vai ser um fruto
bom, vai ser um fruto mau, não é? E falando sobre essa questão de frutos, o João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 7, ele faz uma colocação aqui interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos, Mateus capítulo 3, do 7 ao 9. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que o João Batista está querendo dizer aqui, irmãos? Que muitos, esses religiosos, os saduceus e os fariseus, na verdade, o respaldo deles para alcançar a salvação era o fato deles serem descendentes de Abraão. Ou seja, o simples fato deles se acharem descendentes de Abraão, a quem foi feita a promessa, né, a quem Deus prometeu fazer uma grande nação, isso seria o suficiente para poder eles alcançarem a salvação. Ou seja, eram pessoas que confiavam na religião deles. E eu quero dizer para a igreja, com certeza, né, para aqueles que já receberam a Jesus, nós entendemos que não é religião nenhuma que conduz o homem a Deus. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nenhum de nós vai alcançar a vida eterna. Como Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão através de mim, disse Jesus. Então nós não devemos confiar na religião. Não é o Ministério Amai-vos, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Católica. Seja lá a religião que você professe, né? Se de repente você ainda não conhece o Senhor, está aqui nessa noite. Eu quero te dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa somente dele, e não precisa de religião, porque somente ele tem poder para transformar a tua vida. Somente Jesus tem poder para te fazer uma nova criatura, fazer de você um novo homem, um homem transformado, um homem lavado e remido pelo sangue dele. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. E que fruto nós estamos produzindo, irmãos? Que fruto nós estamos gerando? Que tipo de vida que nós temos levado diante de Deus? Né? Será que a vida que nós temos levado tem agradado ao Senhor? Será que nós temos tido relacionamento com Deus de tal maneira que a nossa vida tem sido uma vida frutífera? Né? Hoje na comunidade Amai-vos, é importante até que o pastor Paulo não esteja aqui, né? Os irmãos, o pastor Francisco disse que ele estava um pouquinho cansado, né? O Kadosh, de repente, mais do que nunca, deve ver a situação do pai dele. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, porque a nossa igreja está passando por uma transformação, como a maioria dos irmãos sabem, né? O pastor Paulo, dirigido por Deus, tendo recebido a revelação de Deus, tem implantado essa visão, né? A visão, a missão de 1 por 3. O que é essa missão de 1 por 3 para você que não conhece, né? A missão 1 por 3 vai ser uma pessoa mais madura, um servo, um líder, que vai estar cuidando de 3 discípulos, para que esses 3 discípulos futuramente venham cuidar de outros mais 3 discípulos, e com isso a obra de Deus venha a dar prosseguimento. Irmãos, eu louvo a Deus porque isso, em primeiro lugar, para mim, é uma forma de verdadeiramente o pastor Paulo não ficar sobrecarregado. Que humanamente, irmãos, é impossível uma pessoa só poder cuidar de 200 almas, 200 vidas, 300 vidas. Eu não sei assim a quantidade de membresia que tem a nossa igreja, mas vocês pararam para imaginar, né? O pastor Paulo está a semana toda aqui fazendo gabinete. Vocês já imaginaram se 20 pessoas de nós aqui amanhã estivessem batendo na porta do pastor Paulo, procurando aconselhamento, oração, né? Uma palavra, né, amiga? Os irmãos pararam para imaginar isso? O quanto não é para uma pessoa só carregar todo esse peso, né? Para Jesus nada é impossível, irmãos. Se os irmãos forem ver Jesus em determinados momentos da vida dele, quando a multidão, né, procurava ficar próximo a ele, buscar ele, tocar nele, Jesus fugia. Obrigado.
Jesus ele se afastava, ele se retirava, porque ele sabia que não tinha como dar conta, humanamente falando, com o corpo humano, de toda a multidão. Graças a Deus que hoje ele se faz representar no meio da sua igreja através do Espírito Santo, que ele disse, né? Eu vou, mas vos hei de enviar um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus habita no coração de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, amém? Então eu louvo a Deus por isso, por Deus ter dado essa visão ao pastor Paulo, irmãos. Imagine Moisés, com milhares e milhares de pessoas para cuidar, e aí graças a Deus, Deus levanta o Jetro, seu sogro, para orientá-lo. Moisés, você deve separar homens idôneos e fiéis, para poder cuidar do povo e tal, né? Ou seja, ele procurou, ele teve esse entendimento de ajudar Moisés, de orientá-lo a levantar outras pessoas, outros discípulos. Irmãos, eu vejo também essa visão 1x3, além de, né, saindo desse lado, né, de tirar um pouco a carga do nosso pastor, uma grande oportunidade de crescimento para nós como igreja, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: Deus não chamou a gente para ficar esquentando o banco, não. Amém? Eu estava até pensando esses dias aqui, o nosso hino nacional fala aqui, deitado em berço esplêndido, ao som do mar azul do céu profundo. Deus não te chamou você para ficar deitado em berço esplêndido, não, irmãos. Deus não te chamou para você ficar sentado em banco. Deus te chamou para poder gerar discípulos. Deus te chamou para poder cuidar de vidas. Deus te chamou para cuidar daqueles novos convertidos que vão chegar aqui na igreja, que você vai ganhar para Jesus na tua cela, juntamente com o teu grupo. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. É para isso. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19? Ide por todo o mundo, fazei discípulos. E quantos discípulos nós temos feito ao longo da nossa caminhada, irmãos? Eu vou dizer para os irmãos, eu nunca fiz discípulo nenhum. Mas agora, graças a Deus, Deus já me deu 2. Tem um terceiro que está escorregando um pouquinho para lá e para cá, né? Mas Deus já me deu 2. E eu espero que esses 2 possam gerar outros. E se Deus não te deu discípulo ainda, irmãos, que você possa orar. E se porventura você não tem ainda uma pessoa para cuidar de você, que você ore a Deus, que Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Porque Deus não quer que você se acomode, irmãos. Deus não quer que você fique acomodado. Irmãos, está na hora da gente crescer, da igreja se levantar. Está na hora, irmãos. Sabe? E que a gente possa verdadeiramente abraçar essa visão com seriedade, com determinação, com perseverança, porque as lutas vão vir, irmãos, as lutas vão vir, juntamente com as lutas, muitas vezes o desânimo, a vontade de desistir, a vontade de chutar o balde, mas o Senhor estará convosco. Jesus mesmo falou, eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, né? Que no mundo vocês teriam tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então você vai vencer, Jesus vai te capacitar a vencer. Irmão, se a gente quer verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. E às vezes, muitas vezes, a nossa tendência é olhar para as nossas fraquezas. Ah, eu sou uma pessoa tímida. Ah, eu não sei falar. Eu não sei como falar de Jesus para quem não conhece. Poxa, eu sou tão cheio de defeitos, sou cheio de fraquezas, cheio de problemas. Irmãos, a Bíblia nos diz que o poder de Deus, Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, irmãos. Amém? Vocês sabiam disso? Está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, né? Coríntios, se eu não me engano. Desculpa, não estou lembrado aqui a passagem, mas os irmãos me perdoem por isso. Que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, irmãos. Então a gente não pode olhar para as nossas limitações, para as nossas dificuldades. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar mais, ler mais a palavra, ler mais a Bíblia, se consagrar mais, ir ao monte, subir ao monte com o teu discípulo, que o resto Deus vai fazer na nossa vida, irmãos. O resto Deus vai fazer na nossa vida.
Se a gente passar a olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, a gente não vai sair do lugar. Mas a partir do momento que a gente entender, né, que a gente precisa de Deus, que é Deus que vai dar o crescimento, irmãos. Um irmão vai plantar, o outro vai regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Como o apóstolo Paulo lá nos ensina. Ele plantou, Apolo regou, mas quem Deus dá o crescimento, a obra dele é Deus. Então, mais do que nunca, irmãos, para que a gente gere fruto bom, a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus. Nós vamos ter que sair da nossa situação de comodismo, irmãos. Nós vamos ter que nos esforçar. Jesus falou o seguinte, que sem esforço ninguém conquista o reino de Deus. Para conquistar o reino de Deus é necessário um esforço, é necessária determinação. E eu quero dizer para os irmãos, Deus não chama desocupado, vocês sabiam disso? Que Deus não chama nenhum desocupado. O que os discípulos estavam fazendo? Não estavam pescando? Uns estavam pescando, outros estavam cobrando impostos. Ninguém estava desocupado. Todo mundo que Jesus chamou para segui-lo estava ocupado, tinha uma ocupação, tinha uma profissão. Então, se você acha que tem que primeiro terminar a sua faculdade para fazer a obra de Deus, você está enganado. Você acha que tem que se aposentar para poder fazer a obra de Deus, você está enganado, irmãos. Se você acha que tem que terminar o seu curso, né, você está enganado. Sabe por quê? Porque você vai fazer a obra de Deus onde Deus te colocar. No teu trabalho, na tua faculdade, lá na tua vizinhança, onde Deus te colocar, você vai fazer a obra de Deus. Amém? Deus quer te usar ali. Deus quer que você seja luz do mundo e sal da terra. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Irmãos, não basta dar fruto. Esse fruto tem que ser bom. E um dos impedimentos, irmãos, de nós gerarmos frutos, infelizmente, é uma vida mundana que muitas vezes a gente leva. É levar a vida cristã de qualquer jeito. É não ter o temor do Senhor no coração, irmãos. E infelizmente, amados, muitos na igreja não têm levado Deus a sério. Me desculpa aqui a sinceridade, entendeu? Não estou aqui para julgar ninguém, mas Deus conhece o coração de cada um dos irmãos, tá? Infelizmente, um dos impedimentos de você gerar frutos é você não levar Deus a sério. Você não levar as coisas de Deus a sério. É você não levar o teu chamado a sério. É você não levar os compromissos que as pessoas, os irmãos colocam nas tuas mãos a sério. E aí você não vai produzir fruto. Como é que você vai poder produzir fruto? Como é que Deus pode agir numa vida assim, que não tem responsabilidade com a obra dele? Que não tem o temor dele no coração? A Bíblia mesmo nos diz lá em Provérbios, capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Como é que você quer gerar fruto se você não tem o temor do Senhor no coração? Amém? Mas hoje é dia, né, de mudança na tua vida. Hoje é dia de Deus mudar, transformar as nossas vidas. E o meu desejo, o desejo de Deus é de transformar cada coração, cada mente aqui nessa noite, para que verdadeiramente possa ser levantado um exército poderoso aqui, que exalte e glorifique o nome do Senhor, onde quer que você esteja pisando, irmãos. Porque eu digo para os irmãos, é bem fácil, irmãos, a gente expressar a nossa fé aqui na igreja. Eu não digo que é ruim estar aqui, é bom estar aqui na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, orando com os irmãos, mas o difícil é a gente expressar a nossa fé lá fora, no meio dos ímpios, né, no trabalho. De repente você é o único cristão lá no teu trabalho, né, ou na faculdade, ou no colégio. Mas eu tenho certeza, irmãos, que se você permanecer firme com o Senhor haverá de exaltar a sua vida. Porque a Bíblia nos diz que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E sujeitai-vos a Deus e ele vos exaltará, irmãos. Amém? Amém, irmãos. E quais são as condições, irmãos? Eu vou falar algumas condições aqui. O que a gente tem que fazer para poder gerar esses frutos bons?
frutos, segundo João Batista, que sejam dignos de arrependimento. O que a gente tem que fazer? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, termos prazer na lei do Senhor. Lá no Salmo 1, versículo 1 ao 3, está escrito o seguinte, é um salmo bem conhecido de todos, quem quiser ler. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, para você gerar fruto bom, ter prazer na lei do Senhor. E aqui eu acho interessante, no versículo 1, fala o seguinte: o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, existe um versículo, um ditado que diz o seguinte: diga-me com quem andas, que eu direi com quem tu és, não é verdade? E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com quem nós temos andado, quem tem sido a nossa companhia por aí afora. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, eles acabam se desviando por causa das más companhias. E a Bíblia mesmo nos diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E eu digo para você, irmãos, está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo? Vá sim, fica do lado do pecador, para poder influenciar ele, não para ele influenciar você. De prostituição, de usuário de droga, seja lá onde for, onde reina o pecado, porque se você não estiver cheio de Deus, se você não tiver uma vida frutífera, você vai ser contaminado pelo pecado. E você vai ser derrubado. A tua queda vai ser grande. Amém, irmãos? Mas eu também tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa noite, né? Você com teu discípulo não vai precisar mais andar com esse tipo de gente, amém? Você não vai ficar mais sozinho. Amém? Você que não está sendo discipulado ou está sendo discipulado, hoje você vai ter uma boa companhia para te ajudar a crescer, para crescer junto com ele e juntos ver o reino de Deus sendo expandido. Amém, irmãos? Aleluia. Segunda coisa, irmãos, para podermos produzir frutos que sejam dignos de arrependimento, sermos receptivos à palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 23, diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amém, irmãos? Aqui, na verdade, é uma parábola bem conhecida, fala sobre a parábola do semeador. E a única palavra, vocês podem perceber, que cresceu, produziu fruto, foi aquela que caiu em boa terra. Ou seja, aquela terra que havia sido preparada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi em qualquer terra, não foi numa terra árida, não foi entre os espinhos, não foi entre os pedregais, mas foi numa terra arada, trabalhada pelo Espírito Santo, num coração desejoso de receber a palavra de Deus, num coração desejoso de aprender a palavra de Deus. E eu pergunto para você, eu queria saber por que tantas pessoas, desculpa, irmãos, de repente você tem um motivo ou outro, por que tantas pessoas não vêm à escola dominical, irmãos? Será que você não tem tido fome e sede da palavra de Deus, como deveria ter? Olha, você está perdendo, tá? Você está perdendo porque nossa escola dominical, né, é o programa Qualidade de Vida. Na verdade, não é bem uma escola dominical, é o programa de qualidade de vida. Mas na verdade, a gente estuda a palavra de Deus. A gente está aqui para aprender, para crescer juntos, sabe? Então, se você quer aprender, quer crescer, venha na escola dominical também. A não ser que você trabalhe e tenha algum motivo, irmãos, mas o domingo é do Senhor, amém? Se você não trabalha, procura dormir mais cedo no sábado à noite, acorda mais cedo, faz um esforço. Eu me lembro que, quando era novo convertido, a minha esposa, né, Júlia? A gente
eu morava em Rio Bonito e você morava em Itaboraí, né? E eu me converti numa igreja Batista do Calvário, lá em Niterói. Não sei se os irmãos conhecem, na descida da Alameda, na descida da Caixa d'Água, para quem está vindo de São Gonçalo, ou no final da Alameda de São Boaventura, para quem está vindo do centro de Niterói. Olha só, irmãos, eu morando em Rio Bonito, namorando a Gilda e me convertendo na igreja. Gilda se congregava naquela igreja, né? A minha esposa é uma bênção, né? Só ela mesmo para poder ter paciência comigo, né? Amém, Gilda? Mas, irmãos, eu acho interessante porque quando eu me converti, irmãos, eu tinha tanta fome e sede da palavra que para mim não tinha problema. Eu acordava às 7 da manhã, né, Gilda? Acordava às 7 da manhã, encontrava com ela lá em Itaboraí, no ônibus. Íamos de ônibus, não era de carro não, irmãos. De ônibus, tá? Íamos para a igreja, né? Para a escola dominical. Aí acabava a escola dominical, pegávamos um ônibus, voltávamos para Itaboraí. Eu almoçava na casa dela, né? Passava a tarde lá na casa dela, morava um pouquinho, né? Amém, né? E à noite voltava novamente para a igreja, irmão. E aí? Sabe por quê, irmãos? Eu tinha fome e sede da palavra, irmão. Eu não falo aqui assim para me engrandecer, mas é verdade. É verdade. Como é que você quer produzir frutos se você não tem fome e sede da palavra, irmãos? E aí? Amém? Se você não tem, peça a Deus que Ele vai te dar. Se você quiser gerar discípulos, Deus vai te dar fome e sede dessa palavra, irmão. Tua vida jamais vai ser a mesma. Ele já está transformando a minha vida. E é de muitos irmãos que eu tenho certeza. Amém? E se não transformou a tua vida, vai transformar a tua vida. Outra condição, amados, para a gente produzir fruto bom, é a morte para a velha vida. Lá em João capítulo 12, versículo 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém, irmãos? Então, terceira condição para poder a gente ter uma vida frutífera é nós morrermos para a nossa velha vida. Ou seja, terceira condição para poder a gente gerar fruto bom, é a gente nascer de novo, é a gente entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele é que tem o poder de nos gerar de novo, é Ele que tem o poder de nos fazer nascer de novo, é Ele que tem o poder de fazer com que a nossa velha natureza morra e a natureza dele venha a ser gerada em nós. Amém? Então, irmãos, se você ainda não teve essa experiência com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer isso hoje, porque somente assim você vai ter uma vida frutífera, o verdadeiro fruto de Deus vai ser gerado na tua vida, porque a salvação não é por obras, a salvação não é pelo fato de você se achar bonzinho. Jesus mesmo disse que não existe ninguém bom senão Deus. Olha só, Jesus mesmo disse isso. Não existe ninguém bom senão Deus. Então, se você se acha tão bonzinho para achar que merece a salvação, meu amigo, você está perdido, né? Está perdido, mas graças a Deus que a maioria de nós aqui já encontrou, né? Já morreu para a nossa velha vida e nós já nascemos de novo, né? Através desse relacionamento, dessa nossa entrega para Jesus. Amém? Outra condição, irmãos, é sermos podados. Lá em João capítulo 15, versículo 12, versículo 2, minto. João capítulo 15, versículo 2, fala sobre a videira e os ramos. Versículo 1 também, eu vou ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha só, irmãos, Jesus faz um alerta aqui, hein? Nós fomos enxertados em Jesus, que é a videira. Quando nós recebemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos enxertados nele. E ele fala aqui o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Olha só a responsabilidade.
de quem não tem uma vida frutífera, de quem não gera frutos. Porém, aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Sabe o que eu deduzo disso, entendo isso, irmãos? Que a vida cristã é uma coisa dinâmica. Ela não para, irmãos. Você só vai parar de trabalhar para Deus o dia que você partir, o dia que o Senhor levar você. Seja na adolescência, você vai trabalhar para Deus na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta e também, né, na terceira idade. A Bíblia nos diz lá que, né, até na velhice darão frutos. A Bíblia diz isso, irmãos. Então não é a idade aqui que vai ser um fator limitante para poder você gerar frutos. Não vai ser a idade aqui que vai ser um fator limitante para você produzir frutos. Mas Jesus vai vir assim, ó, vai limpar você para que você produza mais frutos ainda. E eu deduzo também que a obra de Deus não tem descanso, ela não para. Amém? E quinta coisa, irmãos, é a nossa permanência em Cristo. João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Ele a gente não vai a lugar nenhum. Sem estar na dependência dEle, o nosso ministério não vai adiante. O nosso chamado não vai adiante. Nós precisamos estar na dependência de Jesus. Nós precisamos estar com as nossas vidas arraigadas nele, porque Ele é a videira verdadeira. Sem Ele a gente não pode fazer nada, irmãos. Sem Ele a gente não pode fazer nada. E eu vejo que o quanto é importante a gente buscar ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Ele. O como vale a pena, né? A gente acabou de cantar aqui uma canção tão linda, Abba, né? Que é papai. Amados, eu já estou concluindo. A gente precisa levar mais a sério a nossa vida com Deus. E a minha oração nessa noite, amados, é que essa missão, a visão por 3, possa nos conduzir, possa nos levar a levarmos as coisas de Deus mais a sério. Não a sermos religiosos, irmãos. Deus não está em busca de religiosos, mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca de pessoas que queiram servi-lo. Deus está em busca de pessoas que queiram honrá-lo. Deus está em busca de pessoas, de homens e mulheres jovens que sejam idôneos e fiéis, que sejam fiéis ao chamado que Deus deu para cada um de nós, amados. E eu vejo assim uma seriedade muito grande na palavra de Deus. E 2 Coríntios nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Os irmãos sabem o que é um embaixador, né? O embaixador é um representante de uma nação, né? Por exemplo, o Brasil tem o seu embaixador na Itália, nos Estados Unidos, ou seja, o embaixador é um representante daquela nação em outro lugar, uma terra distante. E nós somos embaixadores do Senhor Jesus aqui nesse mundo, amados. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós hoje somos cidadãos celestiais, amados. Lá em Efésios 1, capítulo 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, vamos levar Deus mais a sério. Deus quer nos usar. Deus quer que a gente tenha uma vida frutífera. Deus quer que a gente gere frutos. Deus quer usar cada um de nós. Seja você grande, pequeno, tenha você um nível superior ou não, Deus quer usar a tua vida, né? E a Bíblia mesmo nos diz lá, em Efésios capítulo 4, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para mestres, profetas, evangelistas e pastores. Vocês sabem por que Deus, Ele levanta os 5 ministérios? É para que outros pastores, outros mestres, outros apóstolos, outros evangelistas sejam levantados no meio da igreja.
Quem sabe Deus não tem um chamado para a tua vida de mestre. Quem sabe Deus não tem um chamado para você ser um pastor, ou um profeta, ou um evangelista. Eu sei mais ou menos o meu chamado, amados, que é ser mestre. Talvez eu tenha algum outro, né, que se Deus quiser me der, né? Mas cada um de nós tem um chamado, amados. E a Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Jesus distribuiu dons à sua igreja, para adornar a sua igreja, para capacitar a sua igreja, para revestir a sua igreja, para que a sua igreja venha se apresentar sem mácula, sem mancha, e que a sua igreja possa apresentar os frutos daquilo para a qual ela foi chamada. Amém, igreja? Eu queria que os irmãos ficassem de pé, irmão, aqui, ó. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Dentro de mim há um fogo que glórias a teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Dentro de mim louvado seja o teu nome. Visita o teu povo nessa noite, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Dentro de ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a gerarmos esse fruto que o Senhor quer e deseja, Pai. Os frutos do Espírito Santo. Ó Pai, enche os nossos corações do teu amor, da tua presença, Senhor. Vem, Senhor, visitar cada vida aqui nesta noite, Pai. Que o teu povo não venha sair da mesma forma como entrou na tua casa, mas que saia com o coração transformado, que saia com o coração renovado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.